onde os eleitos viverão para sempre. Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 20, nova versão internacional. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Maravilha, né? Igreja gloriosa do Senhor, povo santo, amados de Deus, preciosos do Pai, selados com o Santíssimo Espírito prometido pelo Senhor, mais do que vencedores em Cristo, em todas as circunstâncias, abençoados com todas as bênçãos. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar sobre o local onde nós, filhos de Deus, viveremos a eternidade. Existem algumas dúvidas a respeito disso. É normal que haja dúvidas, com certeza, né? E nas últimas 3 semanas, nós acabamos fazendo uma trilogia que foi, na verdade, involuntária, né? Não foi uma trilogia programada, mas a gente acabou fazendo uma trilogia sobre a vida eterna. E eu vou deixar na descrição do vídeo um link desses 3 estudos sobre a vida eterna, tá? E esses estudos, claro, trouxeram uma revelação muito maravilhosa para muitos irmãos que ainda não tinham ouvido falar a respeito, né, disso, da segurança da vida eterna que nós temos, né, e que ela de fato não vem da religião, ela não vem de sacrifícios do homem, sacrifícios religiosos, né, ou de boas obras, ou do que quer que seja. A vida eterna foi concedida por Cristo há 2000 anos atrás. Quando ele morreu, ressuscitou, ele trouxe o seu reino e trouxe então a vida eterna para todos os filhos de todos os tempos. Então nós que somos filhos do Senhor, temos plena convicção de que nós viveremos para todo sempre. E aí as dúvidas surgiram, irmão Cristiano, onde será então, né? Onde vamos viver, já que todos os filhos têm a vida eterna, mas onde será isso? Alguns dizem que os filhos vão viver aqui na terra, né? Aqueles que têm uma perspectiva do Apocalipse no futuro, né? Olham para o futuro e veem o Apocalipse acontecendo no futuro. Veja, isto não faz sentido, não há cabimento para isso. Tá? Há muitos anos atrás, eu também acreditei nisso. Desde o início da minha vida, gente, eu era criança, sem brincadeira, gente, eu era criança, eu tinha pavor do Apocalipse. Eu já contei isso aqui várias vezes, né? Eu me lembro de uma ocasião, para mim muito clara, que eu estava no portão da minha casa, eu era realmente criança, e eu olhei para o céu assim e estava acontecendo aquele fenômeno na Lua, quando a Lua fica um pouco mais avermelhada, né? Isso é um fenômeno natural, comum, né? É um fenômeno atmosférico até comum, e acontece de vez em quando, quando a Lua fica, né, um pouco mais avermelhada, um pouco rosada, né? E eu me lembrei nessa ocasião que eu estava ali, quando eu olhei, eu vi aquela lua cheia, quase que vermelha, eu me lembrei do Apocalipse. Eu relacionei aquilo com o fim do mundo, a lua de sangue, aquela coisa, sabe, que nós ouvimos os líderes religiosos falando, eu ouvia, né, ali na época, e falam até hoje, né? E eu ouvi aquilo, claro, impregnou na minha mente. Eu vivia com esse medo de Jesus voltar. Gente, quantas vezes... É engraçado eu falar isso, mas eu preciso contar até didaticamente. Eu era criança e eu me lembro de algumas vezes eu ficar apavorado porque eu não via ninguém na minha casa. E eu achava que as pessoas haviam sido arrebatadas. Vocês percebem o que a religião faz? Eu era criança, eu lembro disso, gente, como se fosse ontem. Me lembro de eu correr na casa, naturalmente, porque assim, a minha casa, quando eu era criança, muitas pessoas moravam num quintal, né? Era um quintalzão muito grande e havia 3 casas, depois até passou a ter 4. Mas na época, se eu não me engano, eram apenas 3 casas, onde a minha família morava ali, né? Cada um na sua casa e tal. E eu morava com os meus pais em uma dessas casas, e todos ali eram pentecostais, né? Evangélicos e tudo mais. Haviam saído da Igreja Católica, né? A minha família, na verdade, originalmente era católica, mas na ocasião ali todos eram pentecostais. E eu me lembro de, sei lá, naturalmente minha avó saiu com a minha mãe, foi comprar um pão, alguma coisa, e, sei lá, eu estava vendo televisão, ou de repente estava dormindo, esse detalhe eu não lembro, mas eu sei que eu ia nas casas e não via ninguém. Olha que coisa terrível. E eu achava que as pessoas tinham sido arrebatadas e eu tinha ficado. Isso não é brincadeira, gente. Eu não estou contando isso como piada. É real. Eu vivi isso.
E não foi uma vez, não, foram algumas vezes. Eu tomava aquele susto, ficava com medo, aí quando minha mãe aparecia, eu ficava aliviado. Aí teve esse dia que eu olhei a lua de sangue, entre aspas, né? A lua vermelha. Meu Deus, a lua do Apocalipse, fiquei apavorado e comecei a chorar. Porque eu acreditava nisso desde criança. E muitos acreditam até hoje em um Apocalipse futuro. Eu vou falar uma coisa para vocês. Biblicamente, isso não faz nenhum sentido. Irmão Cristiano, como assim, amado? Poxa, eu estou chegando agora na graça, eu nunca ouvi falar sobre isso. Para mim, o Apocalipse é no futuro. Não, gente, biblicamente não faz sentido. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link da nossa playlist de escatologia consumada. São muitos vídeos. Acho que já passamos até de 50 vídeos ali nessa playlist. Mas se você assistir pelo menos os 12 primeiros, 13, você vai ter uma boa base para você entender que não faz sentido acreditar que vai acontecer o Apocalipse no futuro. Seja uma parte dele, como alguns dizem, ou seja o Apocalipse inteiro, como a maioria acredita. Não faz sentido. Isso não vai acontecer. O Apocalipse já se cumpriu. Sei que é difícil, né, você entender isso como verdade agora. Se é a primeira vez que você está me ouvindo falar isso, realmente parece loucura, né? Mas esse cara é louco. Como é que pode? Desde sempre eu ouço que haverá um apocalipse aí que vai acontecer, que Jesus vai voltar, que o mundo vai acabar, vai explodir tudo, etc. Não, não vai acontecer nada disso, tá? Quer entender isso? Assista aos vídeos da escatologia consumada. Como eu disse, o link vai estar na descrição do vídeo pela gravação, tá? Você que está assistindo pela gravação, você vai encontrar esse link aí. Então, meus amados, dito tudo isso, eu acreditava, né, então nesse apocalipse futuro, tinha medo dele, né? E eu tinha dúvidas, obviamente, se eu teria vida eterna, como muitos hoje têm. Muitos ficam aguardando o apocalipse, ainda esperando, né, o Senhor Jesus voltar, como Paulo falou aqui. Né? O irmão Cristiano, mas o apóstolo Paulo falou aqui, ó, que nós estamos esperando ansiosamente o Salvador. Amado, de fato nós lemos isso aqui. E eles ali naquela ocasião, quando Paulo escreveu essa carta, né, eles de fato estavam aguardando a vinda do Senhor, do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, porque eles tinham a esperança de viver eternamente. Veja bem, nessa época aqui da igreja primitiva, a vinda do reino, a segunda vinda do Senhor, a vinda do reino de Deus, não havia acontecido ainda. Tá? Nos estudos de escatologia consumada, vocês vão encontrar a data exata. Nós falamos disso, né, e apontamos ali por que nós entendemos que foi nessa data, que foi no ano 70. Veja, historicamente, inclusive, está comprovado isso na história da humanidade. Está vendo como é que é importante você estudar? Estude que você vai ver. Essa data, o ano 70 depois de Cristo, que não é 1970, entenda isso. Muitas pessoas nos perguntam isso. Ué, irmão Cristiano, 1970, na época da Copa do Mundo, né, onde o Brasil ganhou ali o tricampeonato de futebol, eu não lembro de Jesus ter voltado ali. Não, gente, foi no ano 70, antes do primeiro século da era cristã. Tá? E como eu disse, historicamente isso está comprovado. Tá? Então, nessa época de Paulo aqui, das cartas da igreja primitiva, eles estavam antes do ano 70. Entende? Por isso eles estavam aguardando. E aqui nessa ocasião, como nós já estudamos também muitas vezes aqui, eles estavam ainda à mercê da morte, daquele lugar dos mortos, chamado Hades no grego, né? Ou Sheol no hebraico, que era o chamado lugar dos mortos, onde as almas de todas as pessoas, não só dos filhos de Deus, mas de todas as pessoas iam para esse lugar, que nós chamamos, aqui eu chamo de particularmente, de não existência. Por quê? Porque a pessoa de fato deixava de existir nessa vida terrena. Então a sua alma ia para esse aprisionamento, essa morte, né? Esse lugar dos mortos. E eles estavam ali então, quem morreu, né? Estava ali, a sua alma estava ali, até a ressurreição do ano 70. Então, até o ano 70, todos estavam à mercê desse lugar dos mortos. Esse lugar dos mortos não havia sido ainda aniquilado, como ele já foi aniquilado. Não há mais esse lugar dos mortos. Essa morte da alma não existe mais. Mas na época aqui da igreja existia. Então eles tinham a esperança, aguardavam Jesus voltar, porque eles sabiam que a segunda vinda de Cristo traria consequentemente o reino de Deus e traria também a ressurreição daqueles que haviam morrido até aquela ocasião, de todos, né, que estavam ali no lugar dos mortos, ressuscitariam, e que a morte, então, essa morte, esse Hades, acabaria.
Ou seja, a partir do momento que a vinda do reino de Deus acontecesse, não haveria mais a morte para os filhos de Deus. Não essa morte, a morte verdadeira, né? Não estou falando de morte biológica. A morte biológica ela é natural. O pó, que é a nossa carne, volta para o pó. O que não é natural, não deveria acontecer, era a vida, a alma dos filhos de Deus irem para a destruição. Foi isso que Jesus veio impedir. Então eles sabiam, né? Por isso que Paulo fala, a nossa cidade, né? Aqui nós lemos a Nova Versão Internacional, fala cidadania, que no grego você pode traduzir da mesma maneira, cidade, cidadania, é onde nós nascemos. Então aqui eles estavam aguardando a vinda do Senhor ainda, e Paulo disse, a nossa cidadania está nos céus, e nós esperamos o Salvador de lá. Então, mais uma vez, por que eles estavam aguardando ansiosamente? Porque estavam antes do ano 70, o reino não tinha vindo ainda, então eles aguardavam essa libertação da morte. Porque eles sabiam que se eles morressem ali biologicamente antes do ano 70, eles iriam para a morte, iriam para o Hades, lugar dos mortos. E, obviamente, eles não queriam isso, eles queriam que essa condição de morte acabasse, né? Então, por isso que Paulo falou, nós esperamos ansiosamente o Salvador. Mas, repito, eles estavam antes, então por isso eles estavam esperando. Hoje nós não esperamos o Salvador, ele já veio, tudo já está consumado, né? Mas o fato é que esse nem é bem o ponto desse versículo, né? Eu só estou dando essa palhinha aqui para você entender essa questão do contexto temporal, né? Eles estavam antes de 70, nós estamos bem depois. Então são contextos temporais diferentes, tá? Mas o ponto aqui que eu quero falar, na verdade, é sobre essa questão da cidadania. Porque quando você ouve que a nossa cidadania, a nossa cidade está nos céus, aqui aparece no plural, inclusive, mas a palavra é uranos, no grego, né? É a palavra que fala do céu, é uma palavra que fala desse local acima que está em oposição à terra. Uranos é isso, né? Então se refere à morada de Deus. Tá? É esse lugar, é o céu, que Paulo chama de terceiro céu, que também chama de paraíso. O Paulo fala que foi arrebatado ao terceiro céu e lá no paraíso ele ouviu palavras inefáveis. Ou seja, o terceiro céu é o paraíso e é esse Uranos. Essa palavra aparece no plural quase sempre no grego. Eu acredito que esse plural seja aquele conceito de plural majestático, né? Ou seja, é um plural que aponta para a imensidão de alguma coisa, né? É o mesmo plural de como Deus era conhecido. Uma das formas de se referir a Deus era a palavra Elohim, né? Essa palavra do hebraico ela é uma palavra plural, mas é um plural majestático, né? Ou seja, um plural que aponta para a majestade, para a grandiosidade. O correto é o céu, no singular, né? O terceiro céu, no caso, que é o paraíso. A nossa cidade está nos céus, ou no céu, tá? No caso, no paraíso, no terceiro céu, de onde esperamos o Salvador. No caso ali, eles estavam esperando ainda, como eu disse agora há pouco, né? Agora, quando Paulo diz que a nossa cidade está nos céus, ele nos dá ali duas informações, né? Eu já expliquei isso aqui algumas vezes e estou relembrando hoje isto, né? Ele dá duas informações, porque a nossa cidade é onde nós moramos, sim, mas é onde também nós nascemos. Então, há duas informações aqui. A nossa origem e o nosso destino. Então, quando Paulo fala a nossa cidade ou cidadania está nos céus, ele está se referindo aonde nós nascemos, no caso espiritualmente, e, claro, aonde nós vamos morar. Nosso destino. Porque, amados, vamos lá. Diferentemente dos filhos da perdição, espiritualmente nós nascemos nos céus. Ou no céu, né? No paraíso. Recentemente nós estudamos sobre isso, né? Sobre as duas sementes. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link sobre esses estudos, tá? Das duas sementes, eleição, predestinação. Se você quiser se aprofundar nisso, vai estar um link na descrição do vídeo no YouTube pela gravação, se você quiser se aprofundar neste assunto. A má semente, os filhos da perdição, eles têm origem apenas terrena. Eles só pensam em coisas terrenas. Eles são materiais. Nós que somos filhos de Deus, que temos a vida eterna, nós temos a imagem do que é terreno? Sim, nós temos a carne. Nós temos origem também terrena? Sim. A nossa carne é pó da terra também.
Só que nós tivemos também origem celestial. Então, na verdade, nós temos aqui as duas naturezas, a natureza celeste e a natureza carnal. Entende? Nós temos essas duas origens, vamos dizer assim, tá? E os da perdição não, eles têm origem apenas terrena. Observe o Paulo falando aqui no contexto, por exemplo, de Filipenses, né? Nós lemos o versículo 20, vamos ler agora do 17 em diante, né? Filipenses 3, 17 em diante. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Então aqui Paulo está dizendo o seguinte, olha, nós apresentamos para vocês um padrão de vida cristã. Nós apresentamos uma doutrina, a doutrina da graça de Deus. Então sigam o exemplo de quem anda nesta doutrina. É o que Paulo está falando aqui, né? Então vamos lá, 18. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Olha só, irmão. Irmão cristiano, o que é ser inimigo da cruz? Amado, é ser inimigo da graça. É ser inimigo da obra de Deus, da obra de Cristo de salvação. O Paulo aqui está se referindo aos judaizantes, entende? Que queriam impor obras da lei nas pessoas, mesmo quem acreditasse em Jesus, mesmo quem não era judeu, quem era gentio, né? Ou seja, quem não era da linhagem israelita e que acreditava em Jesus, ouvia o evangelho e cria. Os judaizantes queriam que essas pessoas seguissem o padrão da lei de Moisés, os mandamentos, tudo mais. E Paulo fala, esse povo, na verdade, ele é inimigo de Cristo. Essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo, porque elas não levam em conta a cruz. Elas levam em conta a religiosidade judaica. Elas querem que as pessoas sigam a lei, não importa o que Jesus fez na cruz. Por isso o Paulo fala que eles eram inimigos da cruz. E veja, amados, existem inimigos da cruz até hoje, e como existe, infelizmente, né? 19. Olha só o que Paulo fala. Quanto a estes, os inimigos da cruz, o seu destino é o quê? É a perdição. Ou seja, eram e são filhos da perdição. Tá? Não pertencem à vida eterna. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam, olha só, meus irmãos, nas coisas terrenas. Meus amados, quantos são os que hoje em dia, até mesmo no meio da chamada igreja, que na verdade é o sistema religioso, quantos estão ali pensando só em coisas terrenas? Principalmente muitas lideranças, né? Quantos estão ali pensando só em coisas materiais? Por quê? Porque eles são da perdição. O seu Deus, como Paulo falou, é o ventre. Ou seja, eles só querem saber de glutonaria, de comer, de ter orgulho do que é vergonhoso, de buscar coisas materiais. Eles só pensam nas coisas terrenas. A perdição é isso. Por que eles só pensam em coisas terrenas? Porque a origem deles é terrena. Eles não têm origem espiritual, não têm o Espírito de Cristo, não têm a direção de Deus em suas vidas. Então eles podem até parecer crentes, podem parecer até que servem a Deus, muitos têm até aparência, né, de que são devotos ao Senhor, etc., mas é tudo religiosidade vazia. Na verdade, eles pertencem à perdição e só pensam em coisas terrenas. E aí Paulo fala no 20, né, como nós já lemos. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Percebeu? Ou seja, a cidadania da perdição é a terra. Eles só pensam em coisas terrenas porque eles são terrenos. A nossa cidadania, por outro lado, não. A nossa está nos céus. Percebeu o que Paulo está falando? Aqui também, mais uma vez, ele está falando das duas sementes. Daqueles que têm como Deus o seu próprio ventre, né? Daqueles que gostam de coisas malignas, né, como Paulo falou, eles apreciam, eles têm orgulho de coisas vergonhosas. Ou seja, as obras más, né, meus irmãos? Eles têm orgulho das obras más. É o que nós falamos em nossos estudos recentes, que nós, filhos de Deus, por causa da carne, eventualmente até podemos praticar uma obra má, só que nós não nos orgulhamos disso. Entende a diferença? Uma coisa é você se orgulhar, gostar e ter prazer no mal.
Outra coisa é você praticar o mal eventualmente e você não aprovar aquilo, e você não querer aquilo para a sua vida. Então veja o que Paulo está falando. A cidadania deles, em outras palavras, é a terra. Porque eles são terrenos, eles só pensam em coisas terrenas. A nossa não, a nossa cidadania está nos céus, ou no céu, né? De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Como eu disse no início, eles ainda estavam esperando, diferentemente de nós que sabemos que o Salvador já veio e que tudo já está consumado. Mas perceba, esse é o ponto. A perdição tem origem terrena. Nós, que somos da vida eterna, tivemos origem celestial, ainda que participemos da natureza terrena. Mas a nossa origem não é apenas terrena. Observe Paulo falando aqui em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos 47 e 48. O primeiro homem era do pó da terra. Olha o que ele está falando. O primeiro homem, que foi o primeiro Adão, né? Jesus foi o segundo Adão, aqui chamado segundo homem, né? Houve dois Adões. O primeiro Adão da perdição, o Adão da antiga criação, e Jesus, o último Adão, o Adão da nova criação, a criação restaurada pelo poder do Senhor, da sua morte e ressurreição e da sua vinda, né? O primeiro homem era do pó da terra, apenas, no caso, né? A sua origem era o pó da terra. O segundo homem, não. O segundo homem, do céu. Perceba que Paulo faz aqui um paralelo entre Adão e Jesus. O primeiro do pó da terra, o segundo do céu. Note que Paulo está falando de origens. Tá? Os que são da terra, aqui ele já está se referindo aos habitantes da terra, e ele também os divide em duas classes. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Ou seja, são aqueles que nós acabamos de ler, cujo Deus é o ventre. Aqueles que só pensam em coisas materiais, aqueles que têm prazer e se orgulham de coisas vergonhosas. É a perdição, gente. Eles são o quê? Somente da terra. Agora veja, os que são do céu, são do céu. Então, existem os que são da terra, que a origem é só terrena, né? Essa terra aqui é o habitat natural deles, né? Então, o primeiro homem do pó da terra, da perdição, o segundo homem do céu, espiritual. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, ou seja, têm origem apenas terrena. Os que são do céu, não, são semelhantes ao homem celestial, ou seja, têm origem celestial. Percebe? É o nosso caso, é o caso dos que têm a vida eterna. Então veja, na dispensação da graça, que é eterna, o pacto da graça, o novo pacto, ele é novo para sempre. Entende? Esse conceito de novo pacto... Não, Cristiano França, mas o novo pacto foi estabelecido há 2000 anos, ele já não é mais novo, já se passaram 2000 anos. Veja, gente, é novo para sempre. A nova aliança nunca será velha. A velha já passou, tá? E nessa dispensação, então, que estamos vivendo, nós já estamos espiritualmente no céu. Por quê? Porque o reino já veio. E Jesus disse o quê? Quando o reino vier, ele não vai vir com aparência exterior. Veja, não é que o reino vai vir fisicamente para que todos o vejam, né? E aí Jesus disse, olha, vocês não vão dizer que o reino está aqui ou ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Daqui a pouco a gente vai ler isso aqui na palavra. Ou seja, o reino está dentro de nós, por isso nós estamos espiritualmente lá. Veja bem, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele trouxe a ressurreição espiritual para o povo de Deus, ou seja, para aqueles que estavam mortos espiritualmente, porque estavam debaixo do pecado, da condenação, né? Aquela coisa toda. Isso antes da cruz, tá? Cuidado com o contexto temporal. Os que estavam antes da cruz estavam mortos espiritualmente. Ou seja, o espírito não atuava, não havia direção espiritual, e o próprio homem interior, o próprio espírito do homem, não atuava também. Por quê? Por causa do pecado. Então Jesus, ao morrer, ele trouxe vida espiritual aos seus filhos. Por isso, inclusive, que o Espírito Santo pôde vir habitar no espírito dos filhos de Deus posterior à cruz, né? Entende? No período posterior à cruz, o Espírito Santo veio para cumprir essa promessa. Ele veio habitar primeiro nos judeus, porque havia promessa, e depois, surpreendentemente,
para os judeus, ele também veio habitar nos que não eram israelitas, né, os chamados gentios. Então ali a promessa do Espírito começou a ser cumprida, né? Por quê? Porque o Espírito dos filhos de Deus foram vivificados, né? Os Espíritos foram vivificados. E Paulo fala disso aqui em Efésios capítulo 2, versículos do 3 ao 6. Anteriormente, e esse período aqui é antes da cruz, todos nós também vivíamos entre eles. Ô irmão Cristiano, quem são esses eles? Aqui são os filhos da desobediência. São aqueles que praticam as obras más por convicção, por gostarem de obras más. Eles vieram realmente, nasceram nesse mundo para a desobediência. Eles são naturalmente desobedientes porque eles são da perdição. E Paulo fala anteriormente, ou seja, antes da cruz, debaixo da lei, antes de Cristo, antes da graça se manifestar, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, ou seja, como os desobedientes, como os da perdição, nós éramos, por natureza, também merecedores da ira. 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, 5, deu-nos vida, olha só, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Veja, esta palavra não é para nós hoje, tá? Nós nunca estivemos mortos em transgressões. Nós já nascemos depois da aniquilação do pecado, gente. O sistema religioso traz isso aqui para hoje. Antes de você aceitar Jesus aqui na igreja, você estava morto em pecados. Não, não estava. Nenhum filho de Deus depois da cruz, depois da ressurreição, depois da vinda do reino, nenhum filho de Deus é encontrado debaixo do pecado. O Senhor aniquilou toda a condenação. Aqui Paulo está falando deles naquela época que haviam nascido ainda antes da cruz. Aí Paulo fala, Deus nos deu vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. 6. Deus nos ressuscitou com Cristo, veja só, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que palavra. Então aqui Paulo fala da primeira ressurreição, né? Nós sabemos que biblicamente há 2 ressurreições. A primeira ressurreição foi a ressurreição espiritual. É o que Paulo está falando aqui. Estávamos todos mortos espiritualmente porque o pecado é que dominava, então nós apenas obedecíamos à carne. Não foi o que acabamos de ler aqui? Nós obedecíamos só à carne porque não havia espírito, né? Não havia a direção do Espírito Santo e nem o nosso espírito estava morto, ou seja, inoperante. Mas o Senhor ressuscitou os seus filhos espiritualmente. E, consequentemente, o Espírito do Senhor veio habitar nos filhos de Deus. Vocês percebem? Coisa maravilhosa, né? Nós já nascemos com o Espírito, tá? Nós que nascemos depois da obra consumada, já nascemos com todas as promessas. Já nascemos com toda a herança. Consequentemente, já nascemos com o Espírito Santo. Tá bom? Mas observe agora o que Paulo falou aqui. O Senhor nos fez assentar nos lugares celestiais. Lugares celestiais vem do grego sukkazo, significa fazer as pessoas se sentarem juntas, e epurânios são regiões celestiais. Então o que Paulo está falando aqui? Que o Senhor nos fez assentar, todos nós juntos, no céu. Regiões celestiais, no caso, é o paraíso aqui nesse contexto, né? É o paraíso, é a chamada casa de Deus, onde Deus habita. Quando Jesus fez os seus filhos ressuscitarem e trouxe o seu Espírito para habitar nos seus filhos, consequentemente ele fez os seus filhos se assentarem em lugares celestiais. Nós que nascemos com essa promessa já consumada, com tudo pronto, nós já nascemos assentados lá. Espiritualmente estamos lá. Então veja, eu não digo para vocês que nós vamos para o céu no sentido espiritual. Nós vamos no sentido da alma restaurada e do corpo glorificado. É aquilo que eu já ensinei algumas vezes aqui. Nós somos triúnicos aqui na Terra, né? Somos corpo, que é a matéria, o pó, que é Adão. Somos a alma, que é a vida que Deus soprou em nossas narinas, é a vida que Deus nos deu. E somos espirituais, porque a nossa origem é celeste. Somos triúnicos. E no paraíso também seremos.
Nosso espírito já está ligado ao paraíso. E após a morte biológica, nós estaremos triunicamente lá, unidos ao nosso espírito. Espírito, alma restaurada e corpo glorificado. Esta é a promessa. Somos triúnicos aqui, seremos completos e triúnicos lá também. Então, espiritualmente, nós já estamos lá. Eles, naquela época, foram assentados, porque eles estavam fora. Vocês estão entendendo? Mas Jesus morreu, ressuscitou, etc. Cumpriu toda a sua obra. Então ele fez o seu povo se assentar no céu espiritualmente. Então nós estamos aqui na terra hoje, mas estamos no céu espiritualmente. Entende? Aí você pode perguntar, mas abençoado, como é que eu posso, estando fisicamente na terra, dizer que eu também estou no céu? Não são âmbitos diferentes? Abençoados, eu concordo que são âmbitos diferentes. Tá? Só que veja, o Senhor Jesus, em sua segunda vinda, que como eu disse já se consumou, ele trouxe o seu reino, que é o reino de Deus. Jesus é Deus sobre todos, né? Então ele trouxe o seu reino. Mas só que o reino dele não veio para estar fisicamente na terra. Como eu falei agora há pouco, né? Vamos ler daqui a pouco na palavra aqui. O reino não está aqui nem ali, o reino está dentro de vocês. Então o reino de Deus veio não para ser um reino físico aqui. O reino de Deus não é daqui, gente, dessa terra. Ele veio espiritualmente para habitar nos filhos de Deus. Então, aquilo que eu digo, já estudamos, inclusive, recentemente isso, né, sobre o reino de Deus. O reino de Deus ele tem manifestações. Então, o reino de Deus ele se manifesta espiritualmente em nós. Né? O reino está em nós e nós estamos nele. Né? Ele se manifesta em forma de virtudes. E ele também é um território. O território do reino de Deus é o terceiro céu, é o paraíso, é a morada de Deus e também dos filhos dele, né? Porque se é a morada do Pai, claro, é a herança dos filhos. O terceiro céu, amados, é a nossa terra prometida. Assim como Canaã foi para Israel, para nós é o terceiro céu. O paraíso é a nossa terra prometida, entre aspas, ou seja, dos filhos de Deus, da igreja. E nós, então, estamos espiritualmente lá, apesar de serem âmbitos distintos. Entende? Mas nós estamos ligados lá espiritualmente. Por quê? Porque o Senhor trouxe o seu reino. Então ele habita em nós. Entende? É por isso que nós estamos lá e por isso que o reino está em nós. Veja o que o Senhor Jesus falou aqui numa palavra profética, né? Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa chamada oração do Pai Nosso foi uma oração profética. Ela já se cumpriu toda ela, o reino já veio e a vontade de Deus foi feita na terra e no céu, ou seja, há uma unidade entre céu e terra através dos filhos de Deus. Entende? Apesar de serem âmbitos distintos, há uma ligação. Né? Vocês estão entendendo o ponto? No Calvário, o Senhor Jesus reconciliou tudo, gente. Efésios 1, versículos 9 e 10. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, versículo 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, olha só, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, ele convergiu, ele reuniu nele todas as coisas celestiais e terrenas. Vocês estão entendendo? Então, espiritualmente, nós estamos ligados ao paraíso. Glória a Deus por isso, né? Então, amados, está muito claro, né? Tudo foi reunido no Senhor. A vontade de Deus foi feita no céu e na terra. Por isso eu posso dizer que céu e terra estão unidos através de nós. São ambientes distintos? Sim. O reino de Deus é daqui? Não, não é. Mas ele está ligado aqui através de nós. Entende? Os céus e a terra foram reconciliados e estão unidos através de nós, então. Mas são âmbitos distintos, com certeza, tá? Porque o reino de Deus não é daqui. Vamos ler o que Jesus falou? Lucas 17, versículos 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogados pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. É aquilo que falamos agora há pouco, né? Olha o que ele diz no 21. Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está.
Ou seja, o território do reino, gente, não é aqui, fisicamente. Porque o reino de Deus está entre vocês. Veja, esta é a tradução da maioria das versões. Está entre vocês. Mas eu coloquei aqui entre parênteses, como vocês estão vendo, é um acréscimo que eu fiz, dentro de. Por quê? Porque a palavra traduzida por entre no grego, na verdade, ela significa dentro de. Tudo bem, mas entre vocês não está errado, irmão Cristiano. Claro que não está errado no sentido de que o reino de fato está entre nós aqui. Entende? Mas, na verdade, é bem específico, é dentro de. O que o Senhor Jesus prometeu é o seguinte: o reino vai vir espiritualmente habitar dentro de vocês. É isso que essa palavra está falando aqui, vocês estão entendendo? Então, o reino, quando veio, né? E Jesus está falando aqui antes da vinda, obviamente, né? E está dizendo, o reino não vai vir com aparência exterior. Ninguém vai ver o reino fisicamente. Ele não é desse lugar físico aqui. Ele vai vir espiritualmente para habitar dentro de vocês. Entende? Esse é o sentido. Então, abençoados, o reino de Deus veio e nós já estamos espiritualmente nele. Só que ele é um território. Vocês estão compreendendo? Ele é um território onde nós vamos habitar e viver para sempre neste território. Veja bem o que Jesus fala aqui em Mateus 5,5. Olha só. Porque, veja bem, alguns dizem que nós vamos morar aqui na terra. Existe essa interpretação, né? A nossa eternidade será vivida aqui numa terra cosmicamente restaurada. Mas eu acredito que nós temos subsídios bíblicos bem consistentes para acreditarmos que não, até porque o reino de Deus já veio. E tudo já foi restaurado, espiritualmente falando, tá? Então não haverá na terra física uma restauração cósmica. Houve uma restauração espiritual, houve uma limpeza espiritual de pecados, da condenação, da morte para os filhos de Deus. Vocês estão entendendo? Então a transformação não é cósmica. Então, o conceito de herdar a terra não é literalmente herdar esse território físico. A terra aqui é um conceito de terra prometida, que para nós é o paraíso. Então observe Mateus 5,5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mais uma vez eu digo, alguns interpretam literalmente que é essa terra. Nós entendemos que é a terra prometida, entre aspas, que é o paraíso, que é a terra dos filhos de Deus, é a casa de Deus, consequentemente a nossa casa também, né? Já que nós somos os seus filhos. E observe uma coisa, aqui no contexto Jesus fala dos mansos, né, como acabamos de ler, dos pobres de espírito, dos que têm sede de justiça. Na verdade, esses grupos é o mesmo grupo. São as mesmas pessoas. Os mansos, os pobres de espírito, os que têm sede de justiça, na verdade são características das ovelhas, dos eleitos, dos predestinados, dos filhos da salvação. Não são grupos distintos, é o mesmo grupo. E o que Jesus está dizendo? Eles herdarão a terra. Mas que terra é essa, irmão Cristiano, já que não é a terra física que estamos agora? A resposta está no versículo 3. É o mesmo contexto. Observe. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, herdar a terra é herdar o reino dos céus. Então não é a terra física, é o território do reino de Deus, que é nosso, já estamos nele espiritualmente. E aqueles filhos de Deus que morreram biologicamente no corpo, estão vivos lá com corpos glorificados. E nós também estaremos, essa é a nossa certeza na promessa de Deus. Então, a terra prometida, entre aspas, né, para os eleitos, é a eternidade no reino dos céus. Nós viveremos lá para sempre. A nossa vida agora vai continuar lá, só que em outro âmbito. Aqui vivemos num corpo de carne, um corpo material, lá viveremos num corpo glorificado. Hoje nossa alma está sujeita a tristezas, a angústias, a choro, a medo, a tantas coisas, né, por causa da carne mesmo e da vida terrena, que é uma vida que impõe muitas coisas negativas. No paraíso não haverá isso. Não haverá espaço para esse tipo de sentimento. As coisas que a carne implantou, entre aspas, em nossa alma, né? Que a carne impingiu em nossa alma, tudo isso será banido, porque nada que pertence à carne tem acesso ao reino de Deus. Por isso falamos de restauração da alma, tá? Nós temos uma playlist sobre a eternidade das almas dos filhos de Deus. Dos filhos.
A perdição não, a perdição será aniquilada. Já foi julgada, condenada. E quem é da perdição, quando morre biologicamente, suas almas são destruídas. Vou deixar na descrição do vídeo, então, um link da playlist da eternidade da alma dos filhos de Deus. Eu não vou entrar nisso hoje, tá? Mas quem quiser se aprofundar, é só assistir aos estudos, tá bom? Então, abençoados, esta terra aqui atual, ela não será restaurada cosmicamente. Ela já foi restaurada espiritualmente. Tudo já se consumou. Já vivemos em novos céus e nova terra. Como eu disse, em nosso link de escatologia consumada, isso está muito mais bem explicado, tá? Então, quando o nosso Adão, a nossa carne, a matéria morrer, viveremos no âmbito do paraíso, com as nossas novas moradas, né? Nós temos moradas que já nos pertencem, né? Tudo já foi liberado, já fomos abençoados com todas as bênçãos. Então, as moradas celestes já nos pertencem. E quando sairmos dessa morada atual, que é a carne, habitaremos a morada celeste. Irmão Cristiano, qual é a morada celeste? É o corpo de glória. João capítulo 1, versículos do 1 ao 3. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Olha só, na casa de meu Pai. Onde é a casa de Deus neste sentido? É o paraíso. No paraíso há muitos aposentos, muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Né? Se não fosse assim, eu ia falar, ó, gente, não tem nada no céu lá para vocês. A vida é só aqui. Só que não é assim. Por isso Jesus disse, vou preparar-lhes lugar. Por que ele fez essa promessa? Porque ele sabia que havia tudo isso preparado para os filhos de Deus. Todas essas promessas, a vida eterna na casa de Deus, que é o terceiro céu, o paraíso. E esses aposentos, entre aspas, são os corpos de glória. E Paulo fala deles em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena, no contexto, Paulo está falando da carne, né? Em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício. Olha só como que Paulo coloca, né? Aqui é uma habitação terrena, uma pequena casa, metaforicamente, né? Mas o Senhor tem preparado para nós um edifício. E nós já temos esse edifício. Uma casa eterna onde, abençoados? Uma casa eterna onde? No céu, gente. A nossa morada eterna é no céu. Nós lemos no início, a nossa cidadania, a nossa cidade está no céu. Lá é a nossa morada eterna. E nós temos edifícios lá nessa morada eterna. Que edifícios são esses? O corpo de glória. Aí ele fala, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Aqui no contexto, como eu disse, o apóstolo está se referindo aos corpos glorificados. Então, meus amados irmãos, entendam. O reino de Deus, ele está aqui, sim, mas ele está espiritualmente em nós. Porque, na verdade, o reino de Deus não é deste mundo. Jesus deixou muito claro, quando o reino viesse, e já veio, né? Mas quando ele disse, claro, ele estava antes, né, da vinda do reino, então ele disse, quando o reino vier, vocês não vão vê-lo fisicamente. Ele não vai estar aqui, não vai estar ali. Não, não. O reino vai vir espiritualmente para os filhos de Deus. Por isso ele prometeu, o reino estará dentro de vocês. Então, a manifestação do reino é assim, né? Ele se manifesta espiritualmente em nós, ele se manifesta em forma de virtudes, como estudamos recentemente, e ele também é o território onde Deus habita, é a casa de Deus, é o paraíso, e é onde nós vamos herdar a nossa terra prometida, é o terceiro céu. Tá? Deixando claro isso. Irmão Cristiano, por que o terceiro céu você diz que é a mesma coisa que o paraíso? Porque foi Paulo que disse, né? Eu vou repetir. O Paulo disse que ele foi arrebatado e foi para o terceiro céu. E nessa mesma ocasião ele disse, e lá no paraíso eu ouvi palavras inefáveis. Né? No caso ali ele se refere em terceira pessoa como se estivesse falando de uma outra pessoa, né? Então ele fala, esse homem foi ao terceiro céu e esse homem lá no paraíso, esse homem era ele mesmo, né? Ouviu palavras inefáveis, ou seja, o terceiro céu é o paraíso.
Lá é a casa de Deus. Lá, portanto, é onde vamos habitar. Então a nossa eternidade será vivida no paraíso. Eu vou deixar na descrição do vídeo um estudo que fala sobre a vida eterna, sobre a nossa vida lá. O que é a vida eterna? Muito interessante esse estudo. Vou deixar na descrição do vídeo pela gravação, tá? O que é a vida eterna? Muito interessante esse estudo, tá? Quem não assistiu, assista. Esse estudo foi ministrado no início desse ano de 2023, tá? Então, abençoados, veja, uma vez que o reino não é deste mundo, obviamente não viveremos a eternidade neste mundo. Entende? Viveremos a eternidade no paraíso. Essa é a promessa. Com corpos glorificados, com uma alma restaurada, fortalecida, sem nenhum carrapicho, entre aspas, da carne, né? Sem nenhuma tristeza, sem sentimentos negativos e, claro, juntamente com o nosso espírito. Essa é a promessa. É isso que nós temos certeza. E foi isso que Jesus prometeu para aquele malfeitor que morreu com ele, ao lado dele, né, na cruz. Houve ali dois malfeitores, as duas sementes, né? Um era da boa semente, o outro era da má semente. Vocês podem notar que um reconheceu Jesus como rei, o outro só ficou debochando de Jesus, né? Mas para esse que o reconheceu como rei, que era da salvação, olha só o que Jesus prometeu para ele. Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto. Imagina só, irmão, você ouvir isso da boca do próprio Senhor Jesus. Apesar de ter sido ali uma experiência de muita dor, né, para eles ali, mas, por outro lado, para esse irmão, né, posso chamá-lo de irmão, obviamente, que estava ali na cruz, né, sofrendo as consequências das suas atitudes, mas ele era da boa semente. Ele nem pediu para entrar no paraíso. Ele falou: Senhor, só se lembra de mim quando eu entrar lá. Que coisa maravilhosa. E Jesus falou: eu lhe garanto, hoje você estará comigo onde? No paraíso. Percebe? Por que Jesus prometeu isso para ele? Porque o paraíso é a morada dos filhos de Deus. A morada eterna. E nós temos lá edifícios, ou seja, corpos glorificados, não feitos por mãos humanas, entende? Corpos perfeitos, onde neles habitarão o nosso espírito e a nossa alma. E viveremos então para sempre com o nosso Senhor. Creia nisso. Esta é a promessa. Você, nós não veremos a morte. A morte biológica acontece, mas a verdadeira morte, dela já fomos libertos. E quando biologicamente formos para o pó, nós não, né? A nossa carne for para o pó, nós seguiremos vivos para sempre lá no paraíso. Que grande promessa! Nós descansamos nessa palavra e louvamos a Deus por isso. Graças ao Senhor.